bom estarmos de volta à casa do nosso Deus, para juntos podermos adorar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Nós queremos convidar os irmãos para que possam abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo 7. Diz assim a palavra: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui nesta noite para juntos adorar o Teu santo nome e bendizer o Teu nome, Deus. Obrigado porque o Senhor nos proporciona, Pai, em nosso país, esta oportunidade de adorar ao Senhor sem nenhum tipo de reserva. Somos livres para adorar ao Senhor. Nesse dia em que a cristandade no mundo inteiro para recordar, relembrar a ressurreição do Teu Filho Jesus, a Páscoa, que nós, ó Deus, em nome de Jesus, possamos estar cada vez mais, ó Deus, voltados para Ti, para viver uma vida, ó Pai, santa, reta e justa na Tua presença. Nós, ó Deus, já fomos ressuscitados na primeira ressurreição, pois o apóstolo Paulo nos ensina que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e o Senhor nos deu vida. E por isso nós queremos te agradecer, ó Deus, porque somos co-participantes da ressurreição do Teu Filho Jesus. Já podemos experimentar a vida eterna, Deus, desde já. Nos momentos, ó Deus, aqui dos louvores, nos momentos das orações, das leituras da Bíblia, neste culto que ora estamos prestando a Ti, nós sentimos a Tua presença viva no nosso coração. E nós entendemos, ó Deus, que essa viva alegria, ela é procedente do Espírito Santo do Senhor, quando nós paramos para Te adorar. A primeira pergunta do nosso catecismo nos ensina que o fim principal do homem é adorar ao Senhor e deleitar para sempre na Tua presença. E é exatamente isso que nós vimos na noite de hoje. Irmãos totalmente livres, adorando o Senhor, na beleza da Tua santidade, de coração, ó Deus, sincero, voltar as suas almas para o Senhor. E nós ficamos felizes poder estar na Tua presença e de coração livre, ó Deus, também poder bendizer e adorar ao Senhor. Agora nós te pedimos que Tu venhas, ó Deus, falar ao nosso coração através da Tua palavra e que possamos, ó Deus, ter os nossos ouvidos abertos para a compreensão da Tua palavra, que é viva e eficaz e que é mais cortante do que espada de dois gumes. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Billy Graham dizia o seguinte: caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele sabe o caminho de volta para casa. Nunca abra mão da sua intimidade com Deus. Essa é a sua maior riqueza.
Então, são palavras sábias desse grande homem de Deus, um dos maiores evangelistas que a gente já viu aqui na nossa era moderna, né? O Billy Graham. Então, irmãos, nós precisamos, de fato, ter essa sensação sempre, né? De poder voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. E isso só é possível quando nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Jesus é o único que pode nos levar de fato para a casa, né? E não sei quantos aqui são do interior ou outros que viajam. E por mais que a viagem seja muito boa, quando a gente volta para casa é muito bom, né? Estar em casa é uma sensação muito boa. A mesma coisa quando a gente que é do interior, quando a gente tem a oportunidade de ir em casa, né? É muito bom também retornar ao interior e sentir as vivências, né? Que tínhamos ali quando criança, quando adolescente, encontrar os amigos, rever os parentes. Então é algo muito bom voltar para casa. E de fato só Jesus, nesta questão espiritual, pode nos levar para a casa do Pai. E para isso nós precisamos purificar as nossas almas, purificar as nossas vidas. E é o ensinamento do texto que nós acabamos de ler aqui em Corinto, né? O texto diz claramente: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A igreja de Corinto era uma igreja que estava em crise moral, vivia uma grave crise moral. Havia pecados escandalosos sendo tolerados. O versículo 1 do capítulo 5 nos diz isso claramente. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então vejam que era uma igreja que estava vivendo em imoralidade. E essa igreja também, ela não se preocupava com isso. Isso não trazia nenhum tipo de ressentimento, de preocupação, de constrangimento, né? A igreja não estava entristecida, mas ensoberbecida. O apóstolo Paulo confronta a igreja com a necessidade de coerência entre intimidade e prática cristã. Intimidade com Deus e prática cristã. Veja que o versículo 2 é dito também do capítulo 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para que a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, é nesse contexto que o versículo 7, que nós lemos aqui do capítulo 5, está inserido. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E olhando para esse breve contexto de introdução, nós queremos então expor o texto bíblico direcionados pelo tema Cristo, nossa Páscoa. Somos chamados à pureza e santidade. Cristo, nossa Páscoa.
chamados à pureza e à santidade, é o que nós somos. Cristo é de fato a nossa Páscoa. Nós não comemoramos uma Páscoa judaica como outrora se fazia. Nós comemoramos exatamente a ressurreição de Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi à cruz e que se entregou pelos nossos pecados. E Jesus indo à cruz e se entregando para os nossos pecados, agora resta a cada um de nós buscar uma vida de pureza e santificação. Então nós somos chamados exatamente para isso. Em primeiro lugar, nesse versículo, verifica-se a necessidade de purificação. Lançai fora o fermento velho. Êxodo capítulo de número 12, versículo 15, diz assim: 7 dias comerás pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então, o fermento representa o pecado contínuo na presença de Deus. A igreja deve tratar o pecado com seriedade. Então veja que lá no Antigo Testamento, o que nós vemos é exatamente mandando o povo ser santificado, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15, e uma das providências que se deveria tomar para que essa santificação fosse feita no meio do povo, era exatamente retirar o fermento do meio do povo. Então veja que desta forma também a Bíblia está aplicando esse texto aqui, o apóstolo Paulo, para nos mostrar que o pecado é como se fosse um fermento. Ele leveda toda a massa. As mulheres aí, os homens que fazem bolo, sabem muito bem disso. Você pega a massa, coloca o fermento para crescer a massa para fazer pão, por exemplo. E a massa cresce e o fermento ele toma toda a massa de forma que ele leveda a massa e faz crescer aquela massa. Da mesma forma é o pecado. O pecado de um não fica só com uma pessoa. O pecado ele vai se espalhando e a igreja ela vai sentindo pouco a pouco a degradação. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui nesta igreja. Era uma igreja, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo mostra o pecado do povo e Paulo mostra ainda o cinismo do povo diante do pecado. Então, diante do pecado, nós precisamos, na verdade, nos curvar diante de Deus e procurar ao máximo que possível a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. E aí ele traz essa figura, como se fosse até mesmo uma parábola, dizendo, lançai fora o velho fermento. Então, nós precisamos lançar fora os nossos pecados. Nós precisamos retirar de nós os pecados que são pecados de estimação, porque o seu pecado ele pode contaminar toda a igreja, pode contaminar e levedar toda a massa. O versículo 6 diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, Então a gente precisa de fato, irmãos, se unir para pecar cada vez menos. Isso se dá quando nós seguimos aquilo que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, o ensinamento que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então, pecados, eles não podem viver dentro da igreja. Porque se o pecado vive na igreja, isso vai ser, a massa vai levedar inteira. E é o que nós vimos ali na igreja de Corinto. Uma igreja que se dizia espiritual, mas era uma igreja que usava os dons espirituais para se aparecer, para se vangloriar. O apóstolo Paulo, então, vai dizer, não é dessa forma. Ali em Corinto, se você chegasse assim, olhasse aparentemente, você tem o que ali? Você tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que interpretam línguas, tem profetas dentro daquela igreja, tem tudo na igreja.
Então, você olhava aparentemente, você dizia, essa é uma igreja maravilhosa. Mas quando vai se analisar a vida moral da igreja, estava tudo degradado. Parece muito com a igreja dos nossos dias, a igreja dos tempos de hoje, né? Nós vivemos num país onde se diz aí que os evangélicos já passaram de 50%, né? Já somos até mais do que outras religiões. E aí a gente fica pensando, mas qual a mudança da igreja, né? Que mudança essa igreja fez nesse país, né? Às vezes até mesmo quando chega em lugares que tem tráfico de drogas, a igreja está junto, né? Lavando o dinheiro do tráfico. Uma coisa que a gente fica assim perplexo. Porque o pecado leveda toda a massa, né? E a gente não vê essa igreja operante no nosso país. Não há mudanças significativas, como a gente viu na Coreia, por exemplo, onde a igreja cresceu de forma ordenada e no poder do Espírito Santo, num grande avivamento ali nos anos 90 até o dia de hoje, e a igreja continua crescendo e continua bem, né? Porque de fato houve ali o lançar fora dos pecados. Não tem jeito. Se nós quisermos ter uma vida de santidade na presença de Deus, nós precisamos tirar o pecado, jogar de lado o pecado, de imoralidade, jactância, orgulho, tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha o nosso retorno para a casa do Pai, deve ser lançado fora, porque senão a massa leveda toda e a igreja fica uma igreja enfraquecida. Estamos trabalhando sobre o tema, irmãos, Cristo, nossa Páscoa, chamados à pureza e santidade. Isso exige uma nova identidade para que sejais nova massa. Nós precisamos de uma nova identidade. A igreja de Cristo precisa de uma nova identidade. Cada um de nós precisamos disso. Capítulo 5, o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora no segundo livro de Paulo, ainda no capítulo 5, o versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a criança de Deus, o adolescente de Deus, de fato precisa ter uma nova identidade. Precisa ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. E nós temos agora uma nova identidade. E essa nova identidade agora é a identidade de cristãos. Pessoas que andam perto de Cristo, que amam a Jesus Cristo e que vivem para Ele. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para isso, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós precisamos, irmãos, já que reconhecemos que somos uma nova criatura, já que reconhecemos que somos os filhos de Deus, então nós precisamos viver de fato como Ele viveu. Nós precisamos seguir os caminhos do Senhor Jesus. Vejam que o texto lá de Efésios diz, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4, de 3 a 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, nós temos um chamado à pureza e à santidade. Devemos nos tornar cada vez mais irrepreensíveis na presença do Senhor. A santidade é evidenciada na nova vida com Cristo. Não há escolha. A igreja não pode ter essa escolha. Nós, enquanto cristãos, nós não temos a escolha de ter uma vida que não seja santa, né? Sem a santificação é impossível ver a Deus. São ensinamentos básicos das Escrituras Sagradas e que muitas vezes nós vamos nos acostumando com o sagrado e nós vamos vendo as nossas vidas sendo degradadas e destruídas pelo pecado. Então nós precisamos tomar coragem, irmãos, para dizer não ao pecado. Então veja que Cristo, nossa Páscoa, chamados à pureza e à santidade. Exige-se uma nova identidade para que sejamos nova massa. E o contrário também é verdadeiro, né? Se nós andarmos como Cristo mandou que andássemos, se estivermos vivendo o evangelho de obediência a Cristo, obediência à palavra do Senhor, também a igreja cresce. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, cada irmão, separadamente, vai poder cumprir a sua missão de pregar o evangelho através da santidade de Deus que está em nós. O mundo vê que nós somos santos e essas pessoas, elas querem participar da santidade. Elas querem estar na igreja. Os eleitos de Deus, eles são atraídos pela santidade da igreja, pela comunhão da igreja, pela comunhão existente no corpo de Cristo. Por último, Cristo, nossa Páscoa, chamados à santidade. O fundamento da santidade. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado. É o fundamento desta santidade, trazida aqui pelo apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios. João 1,29 diz, ao ver que Cristo, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo está mandando que lancemos fora o antigo fermento, o velho fermento, o pecado, simbolizado aqui com o fermento nesse texto. E a gente, ao olhar para Cristo, nós temos Cristo vindo a este mundo, o Cordeiro Pascual, né, sendo imolado em nosso lugar e retira do mundo o pecado. Então, esta é a base da nossa santidade. Se Cristo morreu, levando sobre si toda a espécie de pecado, então nós temos agora como base principal de que nós podemos, então, ser santos. No Antigo Testamento, nós vamos recordar que existiam várias formas de se expiar o pecado do povo. Tinha o bode expiatório, onde se amarrava, né, uma capanga, né, no pescoço dele, e as pessoas escreviam os seus pecados, jogavam ali dentro e lançavam esse bode emissário, né, o bode expiatório, para o deserto. E lá no deserto ele iria morrer com os seus pecados. Com uma simbologia de que Deus havia perdoado todos os nossos pecados. Lá também no Antigo Testamento nós temos o Cordeiro da Providência, o Cordeiro de Abraão, onde Abraão iria imolar o seu filho e Deus imediatamente mostrou dentro dos arbustos um cordeiro. E o cordeiro então foi imolado em lugar de Isaque. Também nós temos no Antigo Testamento, né, a imagem e a simbologia do Cordeiro da Páscoa. E nós nos recordamos também como foi feito, para que o povo de Deus pudesse sair de Israel. A última praga foi a morte dos primogênitos no Egito. E o povo de Israel estava aprisionado ali no Egito. E Deus então
trouxe 10 pragas. A última delas é a morte dos primogênitos, inclusive do primogênito de Faraó. Era um futuro Deus, porque naquela época os egípcios, os faraós, eles reclamavam para si adoração como se fossem Deus. Então o pequeno Deus, o primogênito, ele também foi atingido e ele morreu. E para que o povo de Deus, ali no Egito, não tivesse os seus primogênitos mortos, Deus então disse, vai ser feito o seguinte, vocês vão colher folhas amargas, vocês vão imolar um cordeiro sem nenhum tipo de mancha, e vocês vão aspergir o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo da morte, quando passar e enxergar o sangue, ele não entra nessa casa. Por isso que a palavra Páscoa, né? Ou seja, passou ali em leso, sem tirar a vida dos primogênitos de Israel. Na casa que não tinha, logicamente, era uma casa dos egípcios, todos os primogênitos, eles morreram. Então, nós temos, lá no Antigo Testamento, essas figuras que todas elas e todos os outros sacrifícios, eles apontavam para o Cristo, o Salvador. Todos apontavam para Jesus, porque o sangue dos animais, dos bodes, dos carneiros, dos novilhos, não pode de forma nenhuma salvar ninguém. Mas o que nós tínhamos lá no Antigo Testamento era o símbolo daquilo que iria acontecer na cruz. Desta forma, os irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos e tiveram seus pecados expiados, olhando para a promessa, para a cruz de Cristo que viria. Nós somos o contrário. Nós olhamos para trás, para a cruz de Cristo que já veio, e nós, olhando para essa cruz, nós confessamos os nossos pecados e entendemos que todos os nossos pecados, eles foram exterminados, destruídos ali na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, está aí a base para a nossa santificação. Cristo, nossa Páscoa, chamados à pureza e à santidade. Então, se Cristo, irmãos, já morreu por nós, nós temos a certeza agora de que nós podemos nos santificar, porque é isso que a graça operosa de Deus faz conosco. Ela nos abre a possibilidade de, tendo os nossos pecados perdoados, de nós podermos agora nos lançar diante de Deus e no nosso dia a dia nós podermos nos santificar. Então, o sacrifício de Jesus é a base para a santificação. Nós já temos agora toda a possibilidade de nos santificar. Deus abriu essa possibilidade e fez isso pela graça. Não vem de vós a fé, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E na noite de hoje, meus amados irmãos, nós estamos felizes por poder desfrutar dessa possibilidade da santidade. Então, se alguém perguntar para você a partir da manhã como é que foi a sua Páscoa, você pode dizer: eu meditei, eu ouvi uma mensagem da palavra de Deus, onde se mostrava que o sacrifício de Cristo, a Páscoa, só tem sentido se nós buscarmos a pureza e a santidade nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque se isso for o contrário, a Bíblia nos diz que nós estaremos expondo Cristo novamente à ignomínia da cruz, através dos nossos pecados, através das nossas impurezas, e nós precisamos, meus irmãos, buscar a presença de Jesus de tal maneira que nós não venhamos expor novamente o nosso Senhor e Salvador à vergonha da cruz, a cada vez que a gente peca, que a gente se afasta de Deus e que a gente vive longe do Senhor. A Páscoa só tem sentido se de fato a igreja viver uma vida de sinceridade na presença do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a igreja de Corinto. Uma igreja aparentemente muito maravilhosa, cheia de muitos dons,
cheia de muitos talentos, mas quando você vai analisar de fato o que acontecia na igreja, era uma igreja que estava cheia de pecados e imoralidades, mas não queria reconhecer. Eles eram jactanciosos, eles não reconheciam de forma nenhuma o pecado, a ponto de haver dentro da igreja pessoas que cometessem tamanho ultraje, né? Do padrasto, do enteado ter relações com a esposa do próprio pai. Então veja que era algo sério dentro da igreja. E Paulo disse, olha, eu não cheguei ainda, mas que meu espírito, que eu esteja aí em espírito, com o espírito do Senhor Jesus Cristo, e que vocês se reúnam, disciplinem esta pessoa, né, que tal ultraje está cometendo, entregando a Satanás, para que consuma carne, e no dia do Senhor Jesus, ele seja salvo. E mais interessante de tudo isso, é que Paulo não abre mão de, uma vez salvo para sempre, mesmo cometendo grandes pecados. Isso também nos abre a mente para não recebermos nessa noite um massacre, né? Uma desesperança de que nós não podemos vencer o pecado. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela sempre deixa uma esperança no nosso coração. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E você vai pensar em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que morreu na cruz por você, e dali por diante você vai dizer, eu vou lutar para ser santo na presença de Deus, porque eu tenho todo o lastro, todo o alicerce dado pela palavra de Deus, concedido por Cristo, para viver uma vida de santidade. Que Deus abençoe a todos nós, que seja um domingo de alegria, de felicidade e de pureza e santificação, de decisão por ser santo. Para você ser santo, você precisa decidir ser santo. Para buscar a pureza espiritual, se faz necessário decidir isso diante de Deus e buscar a presença do Senhor todos os dias, para que dessa forma possamos nos encontrar fiéis na presença do nosso Deus. Pregamos na noite de hoje sobre o tema Cristo, nossa Páscoa, chamados à pureza e à santidade. Em primeiro lugar, verifica-se no texto a necessidade de purificação. Lance fora o fermento, que aqui é o pecado. Em segundo lugar, existe uma nova identidade para que sejais nova criatura, nova massa. E em terceiro lugar, o fundamento da santidade, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado em nosso lugar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por estarmos reunidos mais uma vez aqui na Tua casa, onde podemos juntos oferecer ao Senhor, no mesmo comunhão de pensamento, um culto em espírito e em verdade. Deus, em nome de Cristo, nós queremos Te suplicar que o Senhor retire, ó Deus, as nossas vidas, as nossas impurezas, os nossos maus pensamentos, os nossos pecados, que o Senhor venha santificar o Teu povo, através, ó Deus, da palavra. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Em Jesus que oramos, agradecidos pela ressurreição de Jesus, que também, ó Deus, nos garante a nossa ressurreição no último dia. Em Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao nosso Deus, meus irmãos.